Sabe quantos pobres tem nos Estados Unidos e onde eles moram? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Em números aproximados, cerca de 770 mil pessoas estão em situação de rua numa noite típica, ou seja, são homeless ou sem teto. Mas esse número não conta toda a história. Outros 17 milhões de pessoas vivem em substandard houses, ou casas abaixo do padrão aceitável, casas com problemas graves de estrutura, saneamento ou segurança. Mais 3 a 4 milhões de pessoas eles vivem de favor na casa de parentes, amigos, e algo entre 10 milhões de pessoas vivem em casas superlotadas, com várias famílias dividindo o mesmo espaço. E quando somamos tudo isso, estamos falando de mais ou menos 30 milhões de pessoas em algum nível de insegurança habitacional. Então a pergunta inevitável é: como isso acontece num país tão rico? Uma pessoa que não tem casa própria, não consegue pagar aluguel e não consegue ajuda do governo para morar, na maioria dos casos não vai direto para a rua. Ela vai para quartos alugados informalmente, em casas superlotadas, motéis e trailers antigos. Entre os moradores de rua, cerca de 30% tem doença mental grave. De 30 a 40 tem algum transtorno por uso de substâncias, ou de drogas. E 20 a 25 sofrem, na verdade, com os dois problemas ao mesmo tempo. Em muitos casos, a doença mental e a dependência de drogas leva à perda da moradia. E já em outros casos, a perda da moradia gera a doença mental e a dependência de drogas. E se o problema da moradia aqui é tão grande, por que não existem favelas como no Brasil? Porque nos Estados Unidos, as leis de zoneamento urbano são muito rígidas. Ocupações irregulares são rapidamente reprimidas e a propriedade privada é fortemente defendida. E isso impede a formação de favelas visíveis, mas não impede a favelização. Nos Estados Unidos, quase 10% da população vive em moradia precária, mas quase sempre dentro de imóveis formais, legais e fragmentados. As favelas do Brasil, por serem grandes espaços urbanos concentrados, sem a presença intensiva do Estado, elas viram uma terra sem lei, onde se instalam as milícias e o crime organizado. E realmente não tem nada parecido com isso aqui nos Estados Unidos. E que nem todo mundo é bem sucedido na cultura da meritocracia, apesar de trabalharem duro. Por isso minha conclusão, depois de 16 anos morando aqui, é que a pobreza habitacional dos Estados Unidos ela não grita, ela sussurra. Ela se esconde atrás de fachadas coloridas dos motéis, de casas bonitas por fora, mas superlotadas por dentro, e de carros estacionados no Walmart à noite. E entender isso não é ideologia, é apenas enxergar a realidade dos problemas sociais modernos como eles realmente são. É apenas encarar a vida como ela é.